tinha as mães, trem tudo. Por que tu senta no banco e eu no sofá? Lá Tá porque zoando, hoje você é o convidado. Convidado, olha, nós vamos falar tudo coisado aqui. Deixa eu ver aqui. Ai, Vamos lá, 3, 2. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Retomamos o nosso TinaCast e você é muito bem-vindo a estar no nosso meio, dessa vez com um convidado especial. Opa. Cumprimenta a galera aí. bom dia, boa tarde, boa noite, igual diz meu amigo Gustavo. Que Deus esteja com cada um de vocês. Rapaz, depois de muito tempo, a gente teve um delay aí, um problema aqui, outro ali, para conseguir convidar, tá? Nosso cenário voltou ao cenário original, porque o outro cenário tinha mesa com a TV, a gente está sem a TV por hora, mas não fiquem tristes, a gente voltou aqui com tudo. E agora o Gabriel, ele fala assim, moço, nós estamos igual a mamãe que arrumou. Mas, gente, eu vim de short, porque eu achei que ia gravar na mesa. Você nem ia ver que eu tava de bermuda e tal, mas... Enfim, gente, não fica triste não. O Nelson já gravou, foi de shortinho curto aqui. Ainda bem que eu vim prevenido, né? Já Gabi já veio, a mãe dele já pensou melhor pra mim. Inclusive, mãe tá lá em casa hoje. É por isso que eu tô arrumadinho assim. Por isso que até o cabelo penteou. Mas muito bem, Gabriel dispensa apresentações, né? Estamos de volta aí, se Deus quiser, agora sem interrupções. Estamos na lição 9 desse tema adoração, um tema muito importante, um tema muito bacana. Inclusive, essa lição ela é sequencial da outra, porque é a vida de Jesus no altar, parte 2. E aí eu vou pedir para que os nossos editores magicamente, então, lancem a nossa tirinha e você dá uma olhada. Gabs, fale sobre a tirinha, enfim. Vamos começar aí essa troca de informações que acho que vai ser bacana. Eu só acho que, antes da gente começar a comentar, acho que a gente, como vai falar muito sobre oração, por que a gente não começa com a oração? Aí eu vou pedir meu amigo Gustavo para orar aí pra gente. Então fechou, aí, já que ele pediu, então ele pediu. Vamos orar, gente? Vamos orar e a gente segue comentando aqui sobre essa tirinha que está por aí. Feche seus olhos onde você está e vamos juntos falar com nosso Deus. Querido Pai que está nos céus, também se faz presente aqui no nosso meio, perto da presença de cada pessoa que está recebendo essa oração em momentos diferentes. Nós agradecemos pela vida, saúde, também pela oportunidade de estudar a sua palavra. Pedimos agora que o teu Santo Espírito se faça presente em nós, também nos auxilie a gravar esses ensinamentos, a levar para todo o restante da nossa vida, em nome do amor de Jesus, que lhe pedimos. Amém. Amém. Então, já sobre a tirinha... Tirinha lançada. Uma moça pergunta, né? Orar é tão importante assim? Ela falou, vou te contar uma coisa. Jesus era Deus em forma humana, não tinha natureza pecaminosa, mesmo assim orava todos os dias, muitas vezes de madrugada. Aí a outra, entendi o recado. Aí, o que eu entendi é que se até Jesus, que era Deus, apesar dele ser humano, só que ele não tinha pecado, ele tinha que passar horas e horas orando, por que a gente que é pecador, muitas vezes a gente dispensa, né? Às vezes a gente só acorda ali de manhã, faz aquela oração monótona, ah, Deus, obrigado pelo dia, pela noite, né? E tal. Mas se até Jesus deu o exemplo, por que a gente não tem que fazer? Eu curti muito a vibe, principalmente porque assim... Até então, gente, eu estava olhando a lição antes e falava assim, moço, mas é muita pouca coisa para um sábado, é só uma tirinha. Só que, na verdade, o legal no sábado a gente lê o texto da semana. E o texto da semana, inclusive, fala sobre, lá em Lucas 6, vai falar um pouquinho sobre alguns momentos, sobre as bem-aventuranças que Jesus falou, fala sobre aquele episódio onde os seguidores de Jesus colheram espiga no sábado para comer, e aí os fariseus vieram acusar. Aí tem também o homenzinho da mãozinha seca, que Jesus cura ele no sábado, e o pessoal fica lá e tarará. E eu vejo muito assim, não é nem sobre uma questão de necessidade, senão também uma questão de prazer. Por quê? Eu sempre falei que Deus ele nunca falou para nós sobre quantidade, mas sobre qualidade. Sim. Dízimo 10%, dias da semana 1 de 7. Então, assim, ele nunca pediu, quero que você, né, passe todo o teu time. Senão, ali, pelo menos o tempo que você for passar, que seja de qualidade. Jesus, ele gostava de orar, porque ele entendia o relacionamento que ele tinha com o Pai.
Eu gosto de encontrar a Biel porque nós é brother, né? Semana passada estava lá em Nós é Januária, nós. nós é nós, outros outros. Eu gosto de encontrar com a minha esposa porque eu sou casado com ela, então me dá prazer aqueles momentos ali e eu sei que isso me faz bem. Uhum. Então Jesus ele tinha um relacionamento tão íntimo com o Pai que, mesmo quando terminava o rolê, fala que a galera ia para casa e Jesus ia orar. E ele gostava de orar na madrugada porque os discípulos já sabiam que ele sempre estava ali no Monte das Oliveiras orando. Então, normalmente, tipo, Jesus sumiu, deve estar orando. Aí eles iam lá para o Monte das Oliveiras. Na madrugada, cada um estava na sua casa dormindo. Ele falava, vou para o meu tempo a sós. Então, eu vejo também muito esse lado de Jesus. Ele tinha prazer naquilo Com certeza. e, sabe assim, por isso que ele tinha essa vibe, essa conexão. Diz que teve um doido que foi pro deserto aí passar uns 40 dias, pastor, Sim, não sei sim. da onde, que falou, não, porque Jesus passou, eu vou também passar sem beber e sem comer, não sei o quê, e depois tava tudo lascado aí. Tem uma reportagem aí, se o nosso editor tiver tempo, coloca aqui. Se não tiver, depois tu pesquisa aí. Tu pesquisa no Google. Mas assim, o que eu vejo é justamente isso. Jesus, ele gostava de estar ali. Então, esse primeiro ponto, beleza. Pode ser que eu não consiga, né? Passar 40 dias, Sim, 40 sim. noites só, uma madrugada, toda madrugada ali e tal. Mas, se eu for alimentando isso e começando a ter um relacionamento com Deus de realmente de amigo, e não uma hipocrisia de falar aqui e falar ali, quem sabe a gente começa a ter mais esse, Inclusive, eu anotei algo parecido pro dia de quinta, que a gente vai falar muito sobre isso. olha aí, esse menino. Esse menino é um menino, viu, bicho? É, É, rapaz. Mas vamos, enquanto não chega a quinta, vamos falar sobre o bora, tempo que parou, bora. lição de domingo. Conta uma história bacana, né? De um cara ali no seu momento e tal, que ele separa um timezinho para orar, e aí ele começa a escutar uma voz, mas não uma voz audível, papapá. Sim. Que tempo que parou O... esse? É porque tinha um rapaz que ele tava com uma vida espiritual bem difícil. E olha o que que tá ligado ali, ó. Minha vida espiritual tava bem difícil, porque minha vida de oração era quase inexistente. E isso tem uma ligação muito grande. Quando a gente deixa de orar, deixa de conversar com Deus, você pode ter certeza que a vida espiritual nossa vai sempre estar ali degredindo, né? Sim. E aí o rapaz, ele, do nada, numa sexta-feira, né, falou, vou orar aqui. Fazendo nada. Porque Deus já tinha chamado diversas vezes, né? Ele falou, não. Porque a natureza nossa, a vontade nossa é de a gente não orar, não tá buscando. Aí eu falei, vou orar aqui, vou contar a Deus. Ele contou o que ele estava passando e tal. Aí ele falou que depois desse momento, que ele realmente sentiu a presença de Deus e que Deus conversou com ele também, né? E a partir desse momento aí ele foi transformado. E é interessante que ele fala que quando ele olhou o relógio, tipo assim, já tinha passado horas e horas. Aí eu anotei aqui, ó, já, se você já teve uma conexão tão profunda que você nem viu o tempo passar. Porque o tempo parou é porque ele estava tão conectado ali com Deus que ele tá Quando vê. pouco se lascando ali pro tempo e, tipo assim, é uma coisa que a gente vai passando e quando vê, opa, ó pra você ver quantas horas que é. Então, para a gente conseguir até conversar mais tempo com Deus ou passar mais tempo, a gente tem que ter uma conexão muito profunda. Porque às vezes a gente fica ali só no superficial e acaba não conseguindo atingir essa comunhão e Eu vejo isso muito também, mano, porque assim, por exemplo, a gente vem pra igreja, aí a gente fica louco pra chegar, acabar o trem pra poder ir almoçar, porque eu tô com fome. Sendo que a igreja começa 10 horas, miserável. Deu meio-dia, nem tá se coçando, meio-dia e meio no máximo. Tô falando que a igreja pode ir até 4, 5 da tarde, não. Mas o que eu tô falando é sobre o nosso pessoal, o quão conectado você tá. Semana passada a gente teve o culto aqui à noite, teve aquela palestra que o pessoal tava comentando sobre os adolescentes, blá. E aí lá no final, eu levantei e fui fazer uma pergunta. E aí tinha um jovem, uma galerinha jovem que estava um pouquinho distante, que eu estava com a minha esposa. E aí eu já fiquei sabendo que saiu um comentário. Uau, rapaz, o Gustavo prestou atenção mesmo e tal. E assim, quando a gente se envolve em algo, a gente presta, a gente é conectado naquilo, a gente acaba tendo um prazer maior e entendendo o que está rolando ali.
Então, quando eu venho para a igreja e tô louco querendo ir embora, quem sabe seja um alerta para ser Tem acendido. alguma coisa errada, né? Porque quem sabe eu não estou me conectando como eu deveria me conectar com aquilo. Realmente o rapaz chegou ali, ele tirou um time, ele falou assim, cara, eu vou lançar tudo. Aí lançou tudo que é coisa errada que ele tinha. Tudo, de tudo. Tudo mesmo. E aí ele disse que ele não escutou a voz de Deus audivelmente, mas era inconfundível. Ele sabia o que Deus estava falando para ele ali. E aí Deus foi falando com ele, né, comentando ali com ele, e quando ele se deparou, ele já estava chorando e tal, arrependido, e foi tendo uma conexão. Quando ele olhou, já era lá para 1 hora da matina. Ele falou, rapaz, porque realmente, quando a gente consegue se conectar em algo, o tempo para. E se o tempo não tem parado nas coisas de Deus, mas tem parado no Instagram, tem parado no Facebook, tem parado no WhatsApp, é porque... Eu peguei um exemplo muito bom que eu pensei aqui agora. Porque de academia eu entendo algumas coisas, né? Imagina aí, igual você falar a questão do sábado, do culto. Sim. 6 dias da semana, eu não tô nem aí pro treino, não vou no treino. Tipo, não tô nem aí eu chego para fazer um treino só em algum dia da semana, por exemplo, no sábado ou no domingo. Com certeza eu vou fazer um treino muito capenga. Doido pra ir tipo embora. Assim, doido pra ir embora. Eu falo, mano, sou eu, viu? Eu fazer esse treino. Por que eu tô aqui? O que eu tô fazendo aqui? E tipo, nossa, não vai Você não adiantar. vai ter resultado. Não vai adiantar. Ninguém vai olhar pra você e falar que você vai pra academia. E quem olha pra gente, claramente fala que eu não vou na academia, Gabriel vai na academia. Né? E tipo assim, se a gente converte a academia pra questão do cristão, será que as pessoas olham para você e vê um cristão que vai na academia? Ou vê um cabo aqui, só Miguel ali de vez em quando, mas você sabe que não vai. Você fala assim, não, não tá. E realmente é uma questão de conexão, é uma questão de prazer, de tempo parar. E isso é muito bom, porque quando eu vou na academia eu fico louco pra ir embora. Eu lembro que a gente ia junto, eu falava, maninho, falta quantos? Quantos exercícios da falta? Não, maninho, calma, esse é o último. Cara, tem certeza? Minha nossa, terminou. Bora fazer um cardio ali. Não, o que é isso, cardio? Já terminou. Acabou. Então, assim, como que você tá? Como você tá tratando a academia espiritual na sua vida? Né? E a gente vai, inclusive, por eu ter falado da hipocrisia e tal, linka muito com o tema de segunda, que fala sobre hipocrisia em foco. Sim. E quem que você destacou aí? Rapaz, o Gabs, ele faz uma anotação ali que é linda de ver, tá? A minha lição, inclusive, eu tinha perdido ela. Eu encontrei ela hoje. As minhas tá bem zoada aqui. Acho que só eu que entendo mesmo. Mas quando eu escrevo também. Rapaz, eu tinha perdido minha lição, eu tava estudando só pelo celular. E aí, quando ele, não, vamos retomar, lá fui eu revirar. Achei ela agorinha, não deu tempo de anotar nada. Mas ela tá por aqui e o estudo também tá aqui. A gente só vai... Mas o que você, Gabs, ticou aí dessa hipocrisia em foco? Inclusive, a segunda, ela vem retratar o texto-chave da lição, né? Que era para ter lido sábado, viu, miserável? Se você não leu, nesse sábado leia da lição 10. E aí vem retratar, tipo assim, Jesus falando muitas contradições. Porque até fala aqui, na lição de segunda, que quando a pessoa era muito rica e a pessoa era muito próspera, é porque ela tinha a aprovação de Deus, né? Sim. Os fariseus pensavam e ensinavam isso na época. Aí Jesus veio, não. Bem-aventurados que são pobres. Bem-aventurados que têm fome. Aí o pessoal, mas como assim? Mas é porque quando Jesus veio estabelecer o reino aqui, é um reino muito contraditório com o que a gente pensa. Muito contraditório com o que o ser humano quer, na verdade. Sim. Porque é incrível que, tipo assim, Deus fala bem assim, você quer ser grande no reino de Deus? Sirva. Então, tipo assim, mas servir, porque, grandeza, assim, então... Isso, inclusive, serve para um convite, viu, gente? Amanhã à noite vai ter um culto top, a noite é nossa. Você tem que vir, porque a gente vai também falar sobre muita coisa aqui. O pastor Gustavo está preparando uma temática muito bacana para nos auxiliar nesse ponto. Por quê? A hipocrisia, ela reina no nosso coração. Quando a gente fala sobre querer ser grande no reino de Deus, o primeiro ponto a ser lembrado é que isso aqui não é o reino de Deus. Exato. Então, se você quer ser grande aqui, beleza. Você quer ser grande aqui, então corre para outras coisas daqui. Agora, se você quer ser grande para o reino de Deus, tem muitas coisas que daqui não vão estar rolando. E isso é a maior das hipocrisias. Por quê? Às vezes essa hipocrisia está, inclusive, no nosso coração, nas coisas da igreja.
como estava na galera lá. Sim, sim. Que eles levavam muito em conta, querendo muitos paradigmas e dogmas. E aí é onde vem o verso de tira a trave do teu olho, onde fala de cisco pelo teu irmão, porque querendo ou não, a gente tem muito isso no nosso coração. Inclusive, eu estou lendo um livro que fala Jesus, o homem mais sábio que veio aqui nessa terra, né? E lá fala o seguinte, porque nesses versículos Jesus fala assim, ame ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus, ele é o maior exemplo de amar o próximo. Porque se Jesus viesse e falasse assim, ô mano, ame o seu próximo aqui. Só que no exemplo, Jesus fala, as ações de Jesus não mostrassem que ele amasse, a mensagem dele não ia repercutir tanto. Então, tipo assim, o exemplo que Jesus, além dele falar dessas contradições, ele dava exemplo que a gente devia seguir isso. Ele fala, não julgue. Igual quando chegou aquela mulher que todo mundo queria atirar pedra, Jesus não julgou. Mesmo Jesus podendo julgar. Sim. Então, Jesus, ele é o nosso maior exemplo, né? Inclusive, quando a gente olha no ponto de que Jesus passava horas e horas, igual a Natirinha falou, em oração, por que a gente não passa também? Se Jesus é nosso exemplo maior. E tem uma coisa bem legal também, que fala aqui no começo, ó. E todos da multidão procuravam tocar em Jesus, porque dele saía poder, e curava todos. Reserve um tempo para pensar sobre o significado desse único versículo. Aí eu tirei a conclusão seguinte, que a oração, ela é como se fosse usando de uma maneira mais simples, é como se fosse um carregador. Porque antes de Jesus ele distribuir poder, o que ele fazia? Ele orava, se enchia de poder, ou seja, se carregava para estar pronto no dia e distribuir poder para as outras pessoas, né? No caso, distribuir bênção, cura e tantas outras coisas. E também fala que Jesus orou antes de escolher os discípulos. Jesus foi buscar sabedoria também. Sim. A oração é um meio da gente conseguir tomar decisões difíceis. Porque muitas das vezes, igual a lição passada fala, você pode ter duas decisões que as duas são boas. E aí, como é que você vai fazer para tomar? E também eu tomo muito em questão disso, porque, tipo, se o dia nosso vai ser cheio de dificuldades, cheio de provações, cheio de coisa para a gente resolver, por que a gente não se carrega antes de começar o dia para Deus nos dar força para enfrentar as coisas do dia? E é legal esse, porque assim, a gente, lá em casa, a minha esposa estava com um carregador, que era um carregador turbo, entrada tipo C da outra ponta iPhone. E aí esse cabinho que é tipo C da outra ponta iPhone, ele quebrou. E a gente ainda não pegou outro. E aí já tem algumas semanas que ela está usando um que é USB normal, numa fontezinha USB, e aí ela pegou e falou assim, amor, esse carregador é horrível, porque ele demora muito para carregar e a carga... Parece que não vem uma carga de qualidade, a carga vai embora assim que você fala. Rapidão, né? Não é para ser assim. Um carregador ruim te dá um retorno ruim e você não vai ter essa disposição, aquela mesma qualidade de bateria. Então, se eu tenho uma oração ruim, um tempo de comunhão ruim, eu com certeza vou ter uma carga ruim e logo vai se descarregar. Então, às vezes a gente termina, inclusive, o nosso dia muito mais cansado, muito mais sobrecarregado, porque a gente está simplesmente tendo uma conexão muito podre. Às vezes a carga está viciada também e a gente tem que orar durante o dia, né? Chega meio-dia ali e fala, não, vou orar aqui para recarregar mais um pouquinho. Mas às vezes, em vez de orar para recarregar, vai dormir. Não entendeu que negócio. Mas realmente são coisas para a gente se orientar e entender, porque o tanto de exemplo que Jesus vem dando, ele serve para nos orientar. Eu destaquei aqui no finalzinho, quando diz assim, ó, quando nos lembramos do que Jesus fazia diariamente, será que é de admirar que ele ocasionalmente retirasse para passar uma noite em oração em seu altar de adoração? Ele passava por muitos desafios durante o dia, ele tinha aprovação da galera querendo derrubar ele, ele fazia o bem com o pessoal que estava precisando estar perto, ele ensinava os discípulos, ele dava exemplo, enfim, era um dia sobrecarregado. E aí, à noite, provavelmente ele estava muito cansado fisicamente falando. E ainda assim, ele entendia a importância da oração. Sim. Então, a gente, como que está sendo o nosso reflexo, o nosso entendimento sobre isso?
Pois é. E aí, quer ver um tchan? Às vezes você tá cansado da semana inteira. Você vai. Aí chega no sábado, tá cansadaço, pô. Aí tu fala, pô, velho, hoje eu não vou na igreja, não. Vou descansar, Vou né? descansar um pouco. Entendeu? Você nunca vê. E outra coisa assim, importante, bacana de se falar, você nunca vê um momento que Jesus parou para pregar sobre o sábado em si. Uhum. Ele nunca pregou sobre o sábado em si. Falou, gente, vem cá, deixa eu explicar como é que vai ser aqui. Não. Nem pra galera que não acreditava, ele, ó, vem cá, pra você fazer aqui um. Não. O foco em si estava em servir. E aí, pela influência dele, a galera começava a entender. Eu já mencionei mais de uma vez, se todo sábado no ministério, se todo dia no ministério de Jesus fosse sábado, ele não ia ter transgredido nenhum, porque ele nunca estava no interesse próprio. Com certeza. Então, assim, mesmo quando ele é cansado, ele ia orar. Inclusive, terça-feira vai falar sobre orações noturnas de alto risco. As ações dele mostravam o que a gente devia fazer no sábado. Exatamente. Exatamente. Era um reflexo. Só que aí o que a gente faz? A gente gaiato, não se recarrega direito, e aí quer continuar não se recarregando direito, um sábado, estou muito cansado. Não, o que é isso? Não, esse sábado eu não vou na igreja, não, vou ficar descansando. Como é que tá isso realmente? E também acontece igual o rapaz da mão ressequida, né? O pessoal, mas você vai fazer isso no sábado? Ele, no sábado eu não posso fazer o bem? Todos os dias eu posso fazer o bem, agora no sábado eu não posso fazer o bem. Então, tipo, você vê eu diria que loucura, né? O sábado ele não é para nada egoísta, então para nada do meu benefício próprio. Só que eu vou lançar uma coisa que eu escutei essa semana aqui, eu gosto da polêmica. Você lembra quando nós era pequeno, provavelmente tu passou por isso também, eu acho, que tipo assim, não podia ligar a televisão no sábado. Uhum. Então, ou se ligasse, era só coisa da igreja. Ou coisa da igreja, ou então coisa da natureza, por exemplo. Eu passei pela fase onde o Globo Repórter ele passava muita coisa de locais sobrenaturais. E na época não sei se você já assistiu Fúria da Natureza. Sim, Fúria da Natureza também. Então assim, e aí tipo, você liga a televisão, aí tá rolando, aí vai começar a propaganda, desliga. E aí tipo assim, liga pra ver, tá na propaganda aí, desliga. Liga, já voltou. Beleza. Fechou, ok. Porque lá falava sobre o quê? Sobre coisas que eram do cotidiano do mundo. Do dia a dia, que a gente via todo dia. Então o sábado não era para isso. Aí nosso Instagram tá todo dia aqui, ó. Rios atrás de rios. Rios atrás de rios. Rios atrás de rios. E eu escutei uma frase essa semana que diz assim, ó. O celular é a nossa atual televisão. E a gente tem ligado ela como liga todos os dias, inclusive no sábado. E eu falei, caramba, é verdade. Eu escutei isso quinta-feira. Exatamente. E eu falei, caramba, rapaz, pior que é, né? Só que... pior que a gente tá o tempo todo ali, não passa 2 minutos. Não tem, pô, não tem intervalo, a gente vai. Então são coisas que a gente precisa, às vezes, estar se conectando mais. E isso não é por... Gente, eu vejo rios toda hora, sábado, inclusive mando pra esse miserável aqui. Tipo assim... E eu curto. Tem nada a ver com coisa de sábado. Então são coisas que a gente precisa estar analisando e falando, cara, como realmente está? E às vezes isso está sendo um termômetro da nossa vida de oração, que está às vezes mais fraco do que deveria. Orações noturnas de alto risco, Gabs. O que a gente tem? Oração noturna de alto risco. Inclusive a gente já até comentou bastante, né? Se Jesus, quando Jesus foi escolher os 12 discípulos, Jesus, ele tinha uma missão importantíssima de escolher 12 pessoas para o ministério. Então, porque tinha uma galera que estava com ele, né? Tinha uma galera, e ele tinha que escolher 12. Então, por que ele não... Ele falou bem assim, nossa, isso aqui é tão valioso, então eu vou passar tempo com Deus para saber o que ele tem a me dizer. Para saber, você vai escolher tal pessoa por causa disso, ou então, tipo, não sei, né? Porque eu acho que muitas das vezes Jesus ia fazer alguma coisa no seu ministério e quando ele passou tempo orando, Deus falou assim, não é bem isso. Você vai para tal lugar agora. Você não vai continuar aqui curando as pessoas. Quando Jesus estava curando, era uma coisa muito boa. Só que o propósito de Jesus nessa terra não era curar as pessoas. O propósito de Jesus nessa terra era o quê? Salvar a humanidade e nos levar a ter uma comunhão íntima com Deus. E se curar aquelas pessoas naquele momento estava afastando Jesus do propósito,
que era vir morrer por nós. Então, a oração fez com que ele desviasse ali o caminho. Né? Direcionar-se para o lado correto. Exatamente. Rapaz, assim, o que eu vejo muito nessa questão da oração de Jesus, porque se a gente pegasse o currículo dos 11 escolhidos, porque Judas foi que se ofereceu, mas se a gente pegasse o currículo deles, o único que prestaria era o de Judas. Exatamente. O único currículo assim, humanamente que prestaria, falando, humanamente falando, era o currículo de Judas. E eu imagino, inclusive, que teve nego lá na multidão que falou assim, cara, eu era muito mais capacitado que esse Pedro. É doido, Pedro? Esse cara não tem juízo não, pô. Pedro? Olha eu aqui, pô. Tudo certinho, Pedro tá todo filosofado e tal. E assim, a motivação não está muito bem na visão humana. A visão que Jesus tinha, ela estava totalmente diferente. Só que isso vinha justamente pelas orações que ele tinha lá. E muitas vezes agora a gente trazendo, né, para a nossa aplicação, a gente escolhe muitas decisões da nossa vida pela nossa visão humana. E às vezes a gente se dá muito mal, porque você vê, o único que na visão humana seria um currículo aceitável era o currículo de Judas. E foi o caba que traiu ele, né? Que deu um beijo, e a gente sabe toda a história. Então, às vezes, a nossa vida também tem sido frustrada em muitos momentos, em muitas situações, porque a gente aplica muito a visão humana nas decisões nossas. Em vez de pedir para Deus, olha, Senhor, por favor, eu vou pedir aqui e tal, me oriente, se é isso. Inclusive, eu comecei a refletir que uns tempos atrás, nem tanto tempo atrás assim. 2 semanas. Às vezes até nessa, tipo assim, às vezes a gente ora muito assim, Senhor, tô querendo fazer isso, isso e isso, mas muitas das vezes a gente não pergunta, tipo assim, o que o Senhor quer que a gente faça? O que o Senhor quer que eu faça? Porque tem aquele versículo famoso, né, que os meus pensamentos e os meus caminhos são muito mais elevados. Porque muitas das vezes a gente fica insistindo naquilo. Tipo, uma coisa do meu serviço. Mas será se realmente é o plano de Deus para minha vida aquilo? Às vezes a gente não pergunta. Tipo assim, a gente só fala, ó Deus, eu tô querendo que isso aqui dê certo. Você, por favor, você sabe que, né? É nóis. Pronto. Eu tô querendo que isso dê certo, mas às vezes a gente não para pensar, Senhor, o que você quer que eu faça? O que você quer que eu faça hoje? Então, tipo assim, muitas das vezes a oração a gente não volta para o que Deus quer para nossa vida. A gente volta só pro lado humano, igual você falou. E uma coisa interessante também que eu percebi dessas orações também, de alto risco, que fala aqui na parte terça, é que também Jesus orava para pedir conforto. Jesus orava para pedir conforto, porque, tipo assim, o dia dele tava sendo um dos todo dia era um dia muito difícil, né? Só que fala que depois que ele fez isso, o pessoal tava querendo até matar ele. Sim. Aí Jesus, tipo assim, foi um ministério muito difícil, porque o próprio povo que Jesus veio para salvar recusou Jesus. Então ele ia conversar com Deus para Deus confortar ele naquele momento. Falar, não, vai dar certo, tudo. É claro que Jesus sabia que ia dar certo, né? Mas muitas das vezes a gente também tem que orar nos momentos difíceis nossos. Nos momentos que às vezes deu tudo errado e, tipo assim, Deus está só esperando para você ir lá contar que deu errado. É porque às vezes a gente ora, olha só, a gente tem os momentos, aquele momento onde a gente está querendo algo, onde a gente recebeu ou não recebeu, e onde a gente está contente ou está frustrado sobre. Normalmente a oração só está nesse primeiro aqui. E quando nada deu certo, é o último do último. Teve uns podcasts atrás que eu falei sobre a oração ser usada como extintor e falei assim, mas que bom que tem pelo menos o extintor. Porque tem gente que nem o extintor tem. Mas agora vamos olhar para o outro ponto. De não deixá-la unicamente como extintor. Porque a oração na vida de Jesus, ela estava em todos os momentos. Quando ele queria algo, quando ele conseguia ou não conseguia, e quando ele ficava feliz ou triste. Só que a gente é um ingrato, pô, porque a gente só ora, tipo assim, quando tá nas vésperas da decisão, a gente ora. Independente se eu fiquei feliz ou triste com o resultado, é difícil você ver ele orar de novo. E quando recebe, também é difícil você ver.
É difícil, a gente é muito ingrato. Porque não é um costume. E aí o momento hipertexto chega com a palavra da rede semântica, que você pensa já na palavra-chave da semana. Pior que eu anotei aqui. Ah, Vou comentar depois de quinta. Esse bicho é bom. Palavra da rede semântica nossa é oração. Vai ter dica do quiz ainda ali na frente. Eu acho que é quinta-feira que eu anotei, porque tem uma sequência de coisas que a gente precisa fazer. E a dica está relacionada sobre essa sequência de coisas. Já dei, inclusive, a dica do quiz. Eu não vou ter como esmiuçar mais. Mas a lição fala sobre uma sequência de coisas que precisam ser feitas e vai ter uma questão no quiz sobre essa sequência aí. E é o momento do hipertexto. Ele traz oração, traz alguns textos relacionados. O que você destaca para a gente ali, Marinho, sobre esse momento hipertexto de quarta? No momento de quarta, eu refleti muito sobre... Aqui fala bem assim, o que significa depender completamente de Deus em sua vida? Como seria isso? O que seria depender completamente de Deus? Aí tem uma frase que vem muito na minha mente. Primeiramente, a gente tem que reconhecer que tudo de bom que tem em mim vem de Deus. E tudo que tem de mal, aí vem de mim mesmo. Mas a gente reconhecer que tudo de bom, até a vontade de orar, até a vontade de buscar a Deus, vem dele, aí a gente começa, poxa, não tem como eu não depender de Deus. Não tem como eu não depender. Tipo, quando eu vou começar meu dia, para mim fazer uma coisa boa no dia, eu tenho que depender de Deus. Eu tenho que ter orado. Então, como eu não começo o dia entregando o dia e o que eu vou fazer, quais decisões vou tomar para Deus nesse quesito. Então, meio que quanto mais a gente ora, quanto mais a gente está em comunhão, mais a gente consegue depender de Deus. Então, a resposta de como a gente depender completamente de Deus, primeiro é a gente reconhecer que tudo vem dele e que sem ele a gente não consegue fazer as coisas. E a gente tem que ter comunhão com Deus para a gente conseguir realizar essas coisas, né? Então, o momento hipertexto de quarta, eu vim refletindo muito isso também. E também tem alguns versículos ali que fala, venha com toda a confiança. Porque muitas vezes, eu pensei isso hoje, na verdade. Muitas vezes é uma pessoa que fala assim, não, você tem uma vida tão espiritual com Deus, ora por mim por tal coisa. E tipo assim, a Bíblia ela é muito clara. Tipo assim, a gente tem que orar pelos outros, é claro. Eu sou intercessora. Só que a Bíblia fala bem assim, não, vocês podem vir com toda a confiança e orar que eu vou escutar e vou atender os seus pedidos, de acordo com a vontade de Deus, né? Então, Deus, ele quer que a gente tenha um momento íntimo de oração com ele. Não adianta eu só falar, ô Gustavo, você tá aí na igreja todo dia, tá orando e lendo a Bíblia todo dia, ora aí por mim e bora ver o que vai dar, porque tipo, não é isso que Deus quer. É igual aquele lance, às vezes a gente, por exemplo, você vai pedir para alguém falar bem de você para determinada pessoa. Fica muito mais fácil quando essa determinada pessoa já te conhece. Não faz mal alguém falar bem. Pô, faz muito bem, faz até bacana, é até legal. Agora, quando a pessoa lhe conhece, já fica mais fácil ainda. Digamos assim, vamos dizer que eu tô querendo determinado emprego e a pessoa que vai tomar uma decisão sobre isso é a pessoa X. E eu conheço a pessoa X, só que tem pessoa Y que é bem ligada com ele. Só que aí eu conheço a pessoa X de uma forma mais assim, de oi e tchau. Uhum. Ele não sabe nem quem eu sou, nem o que eu fiz, eu deixei de fazer. Então, às vezes, a outra chega lá e fala, você sabe o Gustavo? Aquele tá... sim, não, eu vi ele. Pois é, cara, ele é muito bom nisso, aquilo. É mesmo? Tá bom, tá. Mas nunca viu, né? Nunca viu. Agora, se aquela pessoa X sabe de todo o teu rolê, sabe como é que é o rolê, e a pessoa Y ainda chega e fala, hein, diz que aquele fulano lá tá... rapaz, aquele que existe... Conheço. É outro rolê. É outro rolê. Não é que Deus não nos conheça. Deus nos conhece, isso é óbvio. Mas a comunhão que a gente tem, quanto mais próximo a gente está, melhor ainda, inclusive, é. Com certeza. E tem um assunto muito polêmico também na quarta, que fala bem assim, por que Jesus disse aos seus seguidores para não orarem como os fariseus? Por quê, mano?
Explica aí pra gente. Olha, é porque assim, naquela época, como é que os fariseus estavam orando? Eles oravam, eles se apresentavam para Deus como os caras. E eu tenho um exemplo muito bom para isso. Por quê? Eu vendia flauta um tempo atrás, e eu e meu pai, a gente vendia flauta, e como é que a gente fazia? Chegava na escola, a gente chegava com o diretor para pedir para o diretor deixar a gente entrar na escola para mostrar as flautas para vender para as crianças. Então eu chegava lá, meu pai normalmente chegava e falava: olha, eu sou professor, eu estou sem contrato, estou sem emprego, mas eu preciso, né, trabalhar, sustentar. E como eu trabalho com a área de artes, eu tenho a musicalização, eu toco essa flauta aqui para mostrar para os meninos, dar um norte para eles e tal. E quero saber se você pode me ajudar nesse momento para mim vender a flauta aqui, também ajudar uma orientação para os meninos. E eles falaram: não, beleza, pode entrar, não sei o quê. E eu também chegava, falava: estou na minha época acadêmica, estou organizando as coisas para uma faculdade, preciso juntar uma grana e tal. Então você chegava assim, a gente tinha um amigo que vendia livro. E aí esse amigo, ele chegava assim na diretora: ó, bom dia, tudo bom? Tudo Meu bom. nome é Gideon Ramos, eu sou o coordenador geral do projeto Educando com Sucesso. E tem alguns livros aqui, não sei o quê. Ela falou: não. Por quê? Porque ele era coordenador geral de alguma coisa. Você não precisava estar vendendo o livro não ia fazer diferença para ele. De R$1, não ia fazer diferença para ele. Já que ele é tão cara, então aqui não, patrão, vai para lá. Aqui não, tatu, aqui é asfalto, né, como diria o outro. Então assim, o fariseu, ele chegava todo pomposo, querendo ser o que não era, para falar com Deus. Sendo que Deus quer que a gente chegue com ele e descrache o pior de nós mesmos. E muitas das vezes eles oravam em praça pública, né? Falavam, sim, para se mostrar. Eles falavam: oh Deus, eu não sou pecador, não sou isso, não sou aquilo. Aí Jesus falou assim: eles vão receber palma aqui nessa terra, mas no reino de Deus, não. Não vai nem ver. Então eu vejo que é muito isso. A gente precisa orar com o pior de nós mesmos, revelando. Porque assim, inclusive Gabs, que é muito amigo meu, ele não tem a versão tão ruim que Karen tem em determinado aspecto. E às vezes ela fala: poxa, amor, se fosse para fulano, ciclano, beltrano, tu ia fazer com mais gosto do que faz para mim, não sei o quê. Aí eu falo: meu amor, mas é porque você é você já sabe do meu rolê e tal. E é assim, Deus quer ter esse rolê com a gente, ele não quer ter o rolê de falsidade. Uhum. Ele não quer uma coisa montada, um teatro. E aí vem a lição de quinta, inclusive, falando para a gente tentar coisas diferentes. O que ela manda a gente tentar, Evelyn? Primeiramente, vem falando da vigília, né? Que o rapaz fala bem assim: mas quando eu era pequeno, tinha muita vigília que o pessoal passava a noite inteira orando e buscando a Deus, mas eu não conseguia fazer, porque a gente era pequeno. Inclusive, até quando eu era pequeno, tinha muitas vigílias lá. Aí tinha vigília que, acho que um amigo muito próximo meu vai até lembrar, a gente levava colchonete e travesseiro para dormir na igreja, porque de criança, né? E teve uma vez também que tinha até uma lan house perto, e ela ficava aberta a noite inteira. Corujão na lan house. Aí tá lá, vê assim, os meninos. Não, na vigília não tá, mas olha ali na lan house, você vê. As crianças tudo... Aí ele vem falando isso, né? Que tipo assim, poxa, eu não conseguia porque na época eu não entendia. Mas só que ele descobriu que muitas das vezes, quando a gente está muito conectado com Deus, igual no começo lá, o tempo para, né? A gente nem vê o tempo passar. Aí aqui tá falando também que tem alguns objetivos, que o objetivo não é o tempo que a gente passa com Deus. Inclusive, eu vou passar a palavra por causa disso. Porque o objetivo é que, vamos supor, eu nunca orei a Deus. Vamos supor que eu nunca orei, aí eu chego aqui e do nada eu quero orar 2 horas seguidas. Eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Porque eu nunca tinha orado antes. Então, tipo assim, o tempo não é importante. O que é mais importante, que vai ser a palavra, é a constância. Porque, tipo assim, eu posso começar orando a Deus 1 minuto por dia. Eu posso começar orando a Deus 5 minutos. Só que a constância vai levar eu
às vezes, daqui anos ou alguma coisa assim do tipo, eu conseguia orar 2, 3, 4 horas. É igual a academia. Eu não vou fazer teu treino exatamente. Mas se eu começar com um treininho pequenininho assim, daqui a pouco chega lá. Igual, e também outro exemplo bom é tipo assim, hoje eu sei que eu consigo passar uma semana junto, a gente zoando e tal, mas tipo, quando a gente não era amigo, a gente mal passava 10, 15 minutos, às vezes um pouquinho a mais e tal. Então a constância, a gente tá ali buscando a Deus todos os dias. E o principal também, que aqui fala, ó, começa o seu tempo com Deus convidando o Espírito Santo para juntar a você. Porque o Espírito Santo, ele vai nos ajudar a conseguir fazer as coisas. É o Espírito Santo que nos transforma, que nos ajuda a passar mais tempo com Deus. Porque a natureza nossa, ela é pecaminosa, né? Ela vai querer se afastar. E realmente a constância é o que vai. Justamente, eu gostei desse ponto aqui, porque, inclusive, tem um tema que nós quase trabalhamos ele amanhã, mas não vai ser de amanhã, mas uns próximos programas aí da Noite é Nossa vai ser trabalhado. Que, por exemplo, antigamente tinha muita vigília. Uhum. Muita vigília. Hoje, A gente nem vê mais. Né? do tempo que eu tô aqui em Moc, teve uma vigília que foi até a meia-noite só. Eu acho que foi até meia-noite só, e eu participei e fui embora. Eu fiquei até o final. E não fica. E assim, como a gente está levando em consideração isso? O quanto é importante a gente está realmente dando para a nossa vida espiritual? Aí vem a lição passada, né? Que ela foca muito na prioridade. Deus está sendo sua prioridade? Sim. E, maninho, tipo, isso pra mim é um desafio tremendo, porque para as pessoas que me conhecem, eu sou aquele famoso idoso. Dorme 9 horas da noite, se deixar dorme até antes. E, tipo assim, o sono me pega muito. Só que a gente vai até ver isso no sexta, que, tipo assim, muitas das vezes Jesus passou o dia todo ali curando, passou o dia todo fazendo alguma coisa. Estava exausto, mas a prioridade dele era falar com Deus. Ele ainda passava a madrugada toda orando. Então, tipo assim, isso é um tapa na cara nosso, né? Porque É um senso de necessidade. Por quê, Maninho? Eu vejo por mim, por exemplo. Eu vou trabalhar lá em BH, e nos dias que eu estou em BH, é 4 da matina que eu acordo para iniciar o rolê. inclusive, pra você ver, esses dias, a exemplo de uma amiga que lá de Januário, né? Porque ela tava falando que começou a orar de madrugada. Eu falei, ah, vou tentar. Aí eu falei, oh Deus, me acorda aí. É um horário aí específico. Inclusive, eu tava orando por você essa madrugada. Não sei se foi quarta ou foi quinta. Não me lembro. E aí, quando eu tava orando, por acaso você me mandou um meme no Instagram. Eu falei, nossa, muita coincidência. Que isso? Cara, orando e mandando meme. Você me mandou, eu lembro até o horário, 3h40 da manhã, você me mandou um meme. Eu falei, deve estar trabalhando, coitado. Tinha começado o rolê, mano. Tinha começado o rolê. Já tinha feito estudo da lição ainda mais. Pelo menos isso eu tô fazendo, graças a Deus. Eu tinha feito o estudo da meditação da lição ali. E aí, normalmente, eu fico meio que brisando ali antes de iniciar os treinos. E aí, fico nos memes. Aí, mandei pra ti na madrugada. Mas, assim, quando eu acordo, normalmente, eu falo, caraca, mano, ainda mais essa semana tava bem friazinha lá em BH. Fala, pô, velho, dava de dormir mais um pouco, tá? Preciso. Levantava e pela necessidade você ia. Só que parece que quando é relacionado às coisas de Deus, a gente não leva como uma necessidade. A gente leva como assim, não, é um bônus, é um up que eu estou dando para Jesus aqui. Mas não, mano, é uma necessidade. E Jesus, ele entendia isso, é por isso que depois de um dia cansadaço, uma semana cansadaça, pô, ele fala, não, pô, eu posso deixar de atender a galera amanhã, deixar de pregar amanhã, mas isso aqui eu preciso. Enquanto a gente não entender que a gente precisa, a gente vai levar assim, ó. Tipo, quando der, vai. Se não der, não, tô muito cansadão. É a primeira coisa que eu sacrifico, é isso. Sendo que deveria ser a última. Exatamente. E já a primeira coisa que a gente sacrifica normalmente são as coisas espirituais. Exatamente.
E eu tenho tentado, é porque é difícil também, né? Mas difícil. eu tenho tentado colocar isso em prática, porque, tipo assim, às vezes que eu falei, vou tentar começar a orar de madrugada, por exemplo. Orar de madrugada, você acorda ali, você, nossa senhora, tá aqui, ainda tem um tempinho pra mim dormir. Vamos supor, você acorda 3 horas da manhã e vai acordar às 6. Você, pô, ainda tem 3 horas pra dormir. Aí você cansadaço, você não tá nem conseguindo raciocinar direito. Aí você, não, pô, vou conversar com Deus aqui um momento. E tipo, isso é muito difícil. E eu já começo a oração, falo assim, eu tô morto aqui, tô cansado. Mas não bora. Segura aqui na minha mão. Moça, sabe um trem que eu faço muito? Quando eu vou orar em particular, eu fazia isso na época que eu viajava de moto ainda. A nossa ideia de fechar os olhos é justamente para você se concentrar. Só que, por exemplo, numa noite assim, é muito mais fácil a gente dormir fechando os olhos. Então, normalmente eu converso com Jesus, porque eu estou concentradão nele, de olho aberto. Eu falo, Senhor, pior que eu tô aqui, cara. E se eu fechar esse olho, eu durmo, você sabe, né? E eu vou conversando com ele de olho aberto. Eu vou mesmo, assim, Que massa, numa que rocha massa. mesmo. E eu lembro que quando eu viajava de moto, eu ia conversando com Jesus, que não tinha tecnologia de música, essas coisas tão fáceis, então você não tinha nada. E às vezes você pegava uma viagem longona, velho, de moto, pra você fazer 125, 80 por hora, e para passar o tempo eu ficava conversando com Jesus. Eu falava, ô Jesus, o que você acha disso, daquilo outro? Ó, se você acha isso, manda 3 carros vermelhos antes de vir 4 carros cinza. Que passava, a gente é muito isso, né? Quem nunca? Velho? E assim, querendo ou não, são estratégias que a gente precisa ir adotando para criar uma constância. Porque essa constância vai realmente fazer com que a gente tenha um relacionamento mais bacana e comece a tratar Deus como prioridade. Então, se eu preciso sacrificar uma coisa, a primeira coisa não vai ser o espiritual. O último ponto aqui de quinta, para a gente prosseguir, é que ele fala que às vezes a gente não precisa, vou ler 10 capítulos da Bíblia, vou ler isso. Às vezes um versículo, se a gente conseguir meditar nesse um versículo, tipo, o que Deus está querendo dizer com isso? O que Deus quer que eu faça? O que eu preciso mudar em relação a isso? Com um versículo a gente já consegue meditar, nossa, muito tempo. E isso é muito incrível, que às vezes a pessoa fala, eu tenho que ler 10 capítulos da Bíblia hoje para ter comunhão com Deus. E na verdade não é isso. Não é isso que é ter intimidade e comunhão com Deus. Que às vezes a gente lê muitas vezes ali de maneira superficial. Sim. Aí a gente fica, tomara que acabe esse tempo aqui logo. É melhor a qualidade do que a quantidade. Tomara que acabe esse tempo aqui logo, tomara que eu acabe os 10 capítulos logo para mim fazer outra coisa, porque não faz sentido. Não tá conectado ali. E assim, Guerreiro Noturno, que é o tema de sexta-feira, já vem concluindo. Eu vou lançar um desafio aqui para você. Gente, ó, desafio lançado para o grupo do Morada Jovem. Essa semana, começando... como, né, para ver o podcast da manhã, então vamos começar sábado à noite. Qualquer horário, de meia-noite às 6 horas da manhã. De meia-noite às 6 horas da manhã. Vamos ter um desafio de orar pelo nosso grupo de jovens. Só que, orou, você vai mandar só assim, ó, orei. Só, nada mais, não precisa mandar nada. Se quiser mandar, pode mandar mais. Mas não precisa mandar nada mais. Só assim, ó, orei. Lá no grupo, entre meia-noite e 6 horas da manhã. Inclusive, quem não tá no grupo quiser participar também. Isso, fale com o Dani. Venha nos visitar na igreja, fale com o Dani. Venha nos visitar na igreja aqui no Morado e tal. Ou faça esse desafio também na sua igreja, se tiver uma igreja, se tiver um grupo, tá, lança aí para eles também. Mas eu queria lançar esse desafio porque fala sobre guerreiro noturno. Vamos trabalhar essa guerrilha em nós, lá no Ministério Jovem do Morada, e vamos tentar, negada, de meia-noite às 5h59 da manhã. Você manda só um orei, a gente já vai entender que você teve seu momentinho ali. Pode ser só assim, ó, acordou. Nossa Senhora, oh meu Deus, lembra que a gente combinou aquele negócio lá? Atua na vida daqueles abençoados lá do grupo, que eu preciso dormir aqui. Aí eu orei. E dorme de novo. Pode ser só isso, pô. Mas que seja, porque a gente vai conseguir pelo menos uma constância. Então, de sábado à noite até sexta que vem. Sim. É o desafio, hein? Mas e aí, Maninho? Inclusive, fala muito sobre a intercessão de Jesus sobre os seus discípulos, né? Que muitas das vezes Jesus estava orando pelos discípulos. Porque, tipo assim,
a missão que Jesus tinha encaminhado para os discípulos era tão importante que Jesus falou, Senhor, livra esses abençoados aí das má influências, faz eles entenderem o que eu tô falando e tal. Mas, tipo assim, é muito bom isso, porque igual o quarto eu falei, não adianta só uma pessoa orar, você tem que orar. Só que também é muito importante quando a gente ora pelas outras pessoas. A oração intercessória, ela faz Nossa. toda a diferença. Inclusive, já no podcast aqui, a gente já falou aqui no Tina sobre a importância de oração intercessória, sobre o quão importante é a gente estar orando pela nossa galera. E Jesus, ele tinha esse Monte das Oliveiras, que eu tinha comentado lá, como um localzinho favorito, ele gostava de ir lá. E a gente também pode trabalhar um local favorito em nós. Pode ter um localzinho favorito. E a gente já falou, inclusive, sobre a história de um garotinho que ficou na dispensa ajoelhadinho ali, o pessoal procurando ele, só que ele tinha visto tanta avó dele se ajoelhar ali, que ele se ajoelhou e ficou lá por horas, sem fazer nada, o pessoal procurando, porque era o canto de oração dela. Então eu vejo que a gente tem um canto também que nos remete a isso, é importante. Ou um canto, ou um horário, enfim, alguma coisa que marque, sabe? Que sempre que você esteja ali, ou veja ali, ou passe, isso te remeta a um momento de oração. Esse do guerreiro noturno vai em consonância com o nosso desafio, porque ele vem um sacrifício, só que é um sacrifício onde você vai estar criando uma constância relacional com Deus e também intercedendo pelo próximo. Que no caso, o foco do nosso sábado, inclusive, é justamente esse, é ter comunhão com Deus e intimidade com o próximo. Às vezes no começo é um sacrifício, né? Mas talvez depois você, poxa, que legal. Tem meu momento ali e, tipo, vira uma coisa muito boa, né? Acaba sendo um meio de exemplo para as pessoas olharem, uma referência. Exemplo de Gustavo na academia. Poxa, não gosto aqui, mas depois... Mas eu acho que você é, mas não gosto nunca. Pode ser que seja assim também, né? Mas vira uma rotina aí. Que vira uma rotina, exatamente. Olha, gente, em minha defesa, eu ia na academia às 4 da manhã. Nossa, essas 2 semanas foi boa, né? E essa mensagem aqui chegava tarde, aí com 2 semanas, mano, vamos mudar o horário. Aí mudando, não consegui mais ir. A gente marcava 4, eu chegava lá 4h30, aí... E eu desde as 4 na esteira. Era bom. Nossa, foi difícil, viu? Foi difícil. Foi difícil, mas era bom, pô. Enfim, concluímos. Tem mais alguma coisinha, Maninho, para falar pra gente sobre a questão da lição? Acho que é isso mesmo, né? A gente orar mais, levar nossas necessidades mais. Inclusive, por acaso, que peguei uma playlist lá no Spotify, e na área adventista. Aí começou a tocar e eu falei, nossa, essa aqui tem muito a ver. Eu não sei se a gente vai conseguir cantar. Ele trouxe um desafio, cara. Aqui Putina. E aí você pode botar lá a musiquinha no fundo, assim, pra tampar a voz nossa, né? O editor, vou pedir pro editor, quem sabe, né? É o editor. Mas é aquela música aí, em Jesus Amigo Temos, né? Tem que pegar a letra dessa música, moço. Você vai me ajudar a cantar aí? Vou ajudar. Só um trechinho, né? Só pra... É porque ela envolve muito a questão de oração, né? Bora ver se... Você puxa aí que sua voz... Adventista, né? Em Jesus Amigo Temos. Se você quiser puxar aí que sua voz é mais... É nada... É só um estrofe mesmo, só pra... Não, pode ser, meu. Só preciso da letra, porque, rapaz... É porque o antigo Inário não era que amigo em Cristo temos? Eu acho que sim. Não é? Eu acho que sim. Porque eu acho que eu tenho mais intimidade com essa letra, ó. Eu acho que é a mesma. Bora cantar. E se der certo, se a gente vê que tá diferente. Vamos lá. 3. Que amigo em Cristo temos, mais chegado que um irmão. Quer que tudo nós levemos ao bom Deus em oração. Que paz perdemos sempre, que dor de coração. Só porque não recorremos ao bom Deus em oração. Rapaz, era um pouquinho diferente. Mas muito pouco, né? Esse novenário vai mudando umas letras aí, moço. Mas são dos antigos. Mas é isso, né? Para concluir, que Jesus,
ele foi o nosso maior exemplo. E ele quer que a gente entregue tudo a ele, né? Como fosse um amigo mesmo. Chegue a Deus contando seu dia, suas preocupações, suas ansiedades. E é isso. Jesus, ele quer que a gente leve todos os nossos pedidos em oração. Isso vai ser uma constância, vai ser o resultado de uma constância. E que a gente comece a pensar em orar como se fosse conversando com um amigo mesmo, em vez de, é uma obrigação, nossa, Que rolê. o que eu tenho que falar e tal. Mas é isso, pra gente ter amizade mais com Deus e Ele transformar o nosso coração. Então fechou. Vou lançar também o desafio para ti, ora pra gente e a gente conclui com a sua oração. Fechou. Senhor Jesus, queremos te agradecer porque hoje aprendemos um pouco do quão importante a oração é. Que a gente possa, cada dia, tirar momento, Senhor, para que a gente possa estar orando, a gente possa estar te buscando e em comunhão contigo. Amém. Que o Senhor nos dê força para isso, porque sabemos que se depender da gente, a gente vai acabar dormindo, vai acabar fazendo coisas que não são prioridades, Senhor. Nos ajude que a gente possa colocar o Senhor como nossa prioridade e possamos ter constância. Amém. Que o Senhor esteja conosco, nos dê um ótimo restante de dia e abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, galera. Você que ficou até aqui o final. Um feliz sábado. É nóis. Vamos voltar com o projeto que dê tudo certo. Obrigado, Fechou, valeu. É nóis. Alô, nós é nóis. E os outros é os outros. E os outros é nós também agora. Tchau, tchau.